Iniciando a gravação, em 12 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes procuradores da República, Melina Castro Montoya Flores e Vitor Souza Cunha, compareceu o senhor Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado por seus advogados Rodrigo, Guilherme e Maurício, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração firmado com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto a disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Cláudio Melo Filho. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nominados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Estou. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 1, relativo ao histórico profissional e pessoal dentro da empresa Odebrecht, pretende responder as questões formuladas? Sim, totalmente. E como a última pergunta, antes de iniciar os fatos propriamente ditos, o senhor foi o responsável ou tem o conhecimento de quem o foi sobre o vazamento do documento correspondente ao seu anexo na imprensa? Não fui o responsável e já tomei algumas providências, como comuniquei aqui ao senhor Sérgio Bruno. Estou assinando hoje uma carta pedindo ao presidente da empresa que tome as devidas providências junto aos advogados constituídos da empresa. Meus advogados aqui presentes já se colocaram os seus sigilos à disposição para que fossem analisado qualquer problema relativo a isso. E mais do que isso, eu não fui o responsável por nenhum vazamento, até porque não fiquei em nenhum momento do processo de colaboração que estou participando. Eu não fiquei com nenhum documento físico ou em pendrive ou em qualquer outro instrumento que possa ter sido usado por alguém. Meus advogados sempre estiveram com isso, nós sentavam, discutiam e eu não fiquei com nenhum arquivo. Portanto, eu não tenho nem condições de dizer de onde veio esse ato ilegal. Ok. Iniciando as perguntas propriamente ditas do termo de colaboração número 1. Senhor Cláudio, por gentileza, nos contextualize o seu histórico dentro da empresa Odebrecht. Como que você começou a trabalhar e quais foram os postos que você ocupou? Primeiramente, vale acrescentar que a Odebrecht tem uma presença muito importante no seu estado de origem, que é a Bahia, e em função disso, todos os jovens têm, de uma forma ou de outra, uma aspiração em trabalhar no grupo Odebrecht. Não foi diferente de mim. Eu entrei como estagiário do grupo, possivelmente entre 89 e o começo de 90, e no final como estagiário numa obra aqui em Luisiânia, na área administrativa e financeira. Eu fui estagiário lá por um período curto, ainda era estudante, da ordem de 3 a 6 meses. Depois disso, eu fui estagiário na obra do metrô de Brasília, também na área, nesse caso, no setor financeiro especificamente, fazia a contabilidade da empresa, contas a pagar, esse tipo de coisa, da obra do metrô de Brasília. Em seguida, lá mesmo nessa obra, eu fui efetivado como funcionário da empresa na data de 1º de 1990. Fiquei nessa obra até mais ou menos final de 93.
quando fui chamado pela equipe financeira da empresa, liderada na época pelo Otávio Paiva e Paul Altite, Rogério Ibrahim. Eles lideravam a área financeira e eu fui trabalhar com eles na área que fazia toda a parte de acompanhamento contábil, gerencial dos resultados da empresa, das obras, etc. Um trabalho eminentemente burocrático dentro da empresa, não tinha contato com áreas externas de nenhum assunto. E fiquei lá de 93, isso foi no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar lá, saí de Brasília para o Rio de Janeiro. Isso eu fiquei lá até mais ou menos março, abril, final de abril de 1998. Portanto, eu fiquei nessa área trabalhando mais ou menos algo em torno de 5 anos. Quando recebi um convite do presidente da empresa à época, Renato Baiardi, para trabalhar em Angola. Num primeiro momento não foi uma coisa que eu via com bons olhos, que tinha a separação da minha família, essa coisa toda. Eu era recém-casado, então aí resolvi, de qualquer forma, vamos dizer assim, aceitar esse desafio. Aí fui para Angola nessa época, mais ou menos abril de 98, trabalhar num projeto imobiliário, onde a gente tinha o desenvolvimento imobiliário, fazia toda a infraestrutura e vendia alguns lotes de comerciais para implantação de casas e edifícios, o que quer que seja. Então eu trabalhei nessa área lá em Angola até abril de 2004, quando foi um acidente, meu pai teve um problema de saúde, aí automaticamente eu recebi um convite para, já em junho, julho, eu recebi um convite para vir trabalhar no Brasil de volta. Cheguei aqui mais ou menos em agosto, setembro de 2004 e trabalhar com Pedro Novis na época, que era o presidente do Grupo Odebrecht, da holding do Grupo Odebrecht. Esse convite quem me fez pessoalmente foi o Dr. Emílio Odebrecht e o Dr. Pedro Novis. Então eu vim trabalhar com ele no final de 2004, eu praticamente ingressei aqui, e nessa área de relações institucionais da Odebrecht em Brasília, da holding. Aqui chegando, eu já conheci algumas pessoas, né, pela minha juventude na empresa. Só uma dúvida, qual a formação do senhor? Eu sou administrador de empresas, perdão. Certo, pode. Sou administrador de empresas, formado pela Universidade de Brasília e tenho uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas aqui também. Ok, pode continuar então com 2004. Então, a partir de 2004, eu assumi essa função. Pode continuar. De diretor de relações institucionais aqui em Brasília e comecei a trabalhar com o Pedro nessa área. Essa área aqui em Brasília era uma área responsável por apoiar toda a parte de acompanhamento legislativo da holding em Brasília. É uma área que nós não temos, nessa área, nós não temos uma demanda específica criada por nós. Há um acompanhamento legislativo e todos os presidentes das empresas e os advogados das empresas recebem um relatório, um acompanhamento do que acontece no legislativo em termos de novas leis que estão sendo criadas ou discutidas, medidas provisórias. Desde quando existe essa área de relações institucionais no Odebrecht? Seu pai era desse... Meu pai era dessa área também. Certo. E eu acredito que essa área exista desde a existência da Odebrecht. Certo. Aqui em Brasília, quando eu cheguei, existia quando eu convivi, existia Dr. Ailton Reis, João Antônio Pacífico, era DS, mas também trabalhava na área institucional aqui. Existia apoio direto ligado a ele, como Maurício Vasconcelos, como José Carvalho Filho, Humberto Rangel. Então, essa área, Rúbio Fernal, que também é um diretor, persiste até hoje. Rúbio é diretor da área... O cargo do senhor era vice-presidente de Relações Institucionais? A gente, para fora, você tem, às vezes, diretor, às vezes é vice-presidente. A Odebrecht não usa esse termo. Eu era RAI, responsável por apoio empresarial, entendeu? Que durante um tempo era RAF, responsável por apoio funcional. Então, você sendo vice-presidente, o presidente era o presidente do grupo? Que também não tem o nome presidente, né? Ele é DP, diretor-presidente. Mas a quem você se reportava? Eu me reportava a Pedro Novis, que era o DP, diretor-presidente, nessa época, 2004, e a partir de 2010,
Marcelo Odebrecht assumiu como DP, como diretor-presidente, e eu continuei na mesma Perfeito. função. Então o senhor se reportava a ele. Eu me reportava a Pedro Novis e a Emília Odebrecht também. Tá. Então, desde 2004 até hoje, o senhor foi o único cargo que o senhor ocupou dentro da Odebrecht? Tirando esses todos do histórico que eu disse à senhora, né? Isso, tirando de 2004 até hoje. Ah, sim, de 2004 até hoje, sim. Foi a função que o senhor exerceu dentro da Odebrecht. Ok. Então, o senhor já falou que acima do senhor, na função que o senhor ocupava, somente o presidente? Só. Era Pedro Novis, de 2004 até 2010, e 2010 em diante, Marcelo Odebrecht. Ok. Quando é que surge, no contexto do seu trabalho, o setor de operações estruturadas? Como é que funcionava antes e depois que surgiu o setor para essa questão do repasse dos valores? Como é esse procedimento? Eu não tenho nenhum contato com o setor de operações estruturadas. Certo. Como eu disse à senhora, a minha área não tem delegação para esse contato. Certo. Né? Então, por exemplo, qualquer necessidade que havia junto ao setor de operações estruturadas... Necessidade seria dinheiro. De recursos, certo. Exatamente. Quer seja para fins eleitorais, quer seja para pretexto de fins eleitorais. Ok. Entendeu? Por eu não ter delegação, os presidentes das empresas ou o presidente da holding é que tinham autoridade para fazer isso. Certo. Entendeu? Então, em nenhum momento, por exemplo, como é que eu digo assim, eu tenho contato com eles para autorizar alguma coisa com o setor de operações estruturadas. Certo. Então, entendeu? como é que funcionava, de maneira abstrata, em tese, os pedidos que chegavam e como você direcionava dentro da empresa? Eu sempre, dependendo do assunto. Por exemplo, se foi um assunto específico vinculado à infraestrutura, eu falava com Marcelo Odebrecht e Marcelo Odebrecht orientava Benedito Júnior. Mas como a demanda vinha deles para mim, entendeu? Então, por exemplo, se a infraestrutura tinha algum tema específico que a gente precisasse acompanhar e que isso tivesse algum desdobramento, entendeu? Geralmente, como é que eu digo assim, a luz vinha deles, entendeu? Acompanhar não dentro vinha do parlamento. Isso. Certo. Vamos supor, existe um projeto que vai discutir especificamente sobre, não sei, aeroporto, entendeu? Então, a gente recebia isso pelo acompanho legislativo, que a gente tem consultores que fazem esse levantamento, e era encaminhado para quem? Para o presidente da Odebrecht Transport, entendeu? Para os advogados da Odebrecht Transport, e o Benedito Júnior, por ser chefe do presidente da Odebrecht Transport, o Paulo Cezena, também tomava conhecimento. Então, era eles que tinham que dizer se aquele tema interessava à empresa, se interessava por quem interessava, se tinha alguma afetação, vamos dizer, se fosse um tema tributário. Olha, esse tema tributário afeta porque afeta, sei lá, uma receita específica que a Odebrecht Transport tem. Então, esse levantamento era feito pela área jurídica da empresa. Eles preparavam toda a defesa que tinha e vale ressaltar, senhora, que nós usávamos as entidades de classe para fazer toda essa defesa, porque eram defesas que eram legítimas. Então, por exemplo, se você ganha uma concessão, um exemplo, você ganha uma concessão onde hoje você sabe a carga tributária, você vai pagar tributo A, B e C, e ao longo do processo cria o tributo D, então a empresa tem o direito de se defender, de entender por que aquilo existe essa nova criação, já que aquilo não estava no processo que foi participado. Eu entendi. A parte que o senhor está falando do procedimento normal. Agora eu quero saber do procedimento a parte ilegítima, a parte ilegal. Como é que funcionava a questão de... Teria que dar uma vantagem devida para que ele fizesse o papel dele, o parlamentar, em defesa do interesse da Odebrecht. Como é que funcionava essa identificação de que naquele momento o senhor tinha que entrar e atuar? Como é que isso funcionava em tese? Nas vezes em que ocorreram, que estão descritos aqui, que houve a solicitação alegando ser para a campanha, entendeu? Eu comuniquei ao presidente da empresa e ele tomou a decisão se ia fazer, se não ia fazer, se ia negar, se não ia negar. Certo. Então,
porque eu não posso tomar essa decisão. Eu não discuti com ninguém da pessoa chegar para mim e dizer, olha, eu preciso de R$1, entendeu? Não, ele dizia que precisava, alegando... Agora, eu vou voltar à pergunta, ser mais prática, que eu acho que tem demandas ativas e demandas passivas. Então, o que eu quero falar? Quando era determinado senador ou deputado, que você já tinha uma relação mais próxima, como é que você tomava a frente desse processo? Falar, com ele ali eu já sei como é que é, eu já sei como é que funciona. Eu vou até ele, vou fazer uma reunião. Então, assim, e aí a partir disso voltava a demanda para o... Não, as pessoas iam comigo para a reunião. A área jurídica da empresa que demandava o assunto participava de toda a reunião, porque era uma defesa técnica dos assuntos. Tá, isso aí, vamos voltar. Fora a defesa técnica, a questão da vantagem devida. Como é que funcionava? Você identificava, já tinha relação com alguns senadores? Não, quando surgia algum pedido, é isso que eu estou dizendo, senhora. Quando surgia algum pedido, certo, relacionado a isso, eu levava para o presidente da empresa, cujo assunto era afeto. Certo. E ele tomava a decisão do que fazer. Teve situações que a empresa se antecipou no pedido? Não, da minha parte em nenhum momento. Certo. Da minha parte, Cláudio, tá certo? Eu não sei dos outros assuntos da empresa. Da minha parte, Cláudio, não. Porque eu fazia questão de tratar o assunto como ele deveria ser tratado, certo? Agora, é claro, a gente, como a senhora também sabe, todos nós sabemos, em algum momento, algum deles pode sim fazer um pedido, sempre alegando campanha, entendeu? Se é para campanha ou não, nós não temos como saber, entendeu? Mas eles sempre alegavam como campanha. E quando isso ocorreu, eu levei ao presidente da empresa. Em alguns pontos, eles tomaram a decisão e eles trataram do assunto. Em outros, eu mesmo tratei do assunto. Eu gostaria de uma outra pergunta. Quais, eu queria que o senhor identificasse para mim atores que também atuavam na mesma função do senhor, como relação institucional das outras empresas. Nossas do grupo. Não, desculpe, no grupo não, de outras empreiteiras. Aí eu queria que o senhor me dissesse pessoas que também faziam essa função igual do senhor, dentro da OAS, dentro da Camargo Correia, dentro da Andrade Gutierrez. Queria que o senhor me identificasse aqui quem são essas pessoas. As pessoas que eu conheci aqui em Brasília, Isso. da OAS, são Roberto Zardi. Certo. E tem um rapaz que trabalha com ele, Alexandre Grangeiro. Certo. Conheci também da Queiroz Galvão, o Ronaldo Cheruli. Certo. Conheci da Andrade Gutierrez na época que Flávio Machado e o Gustavo Barreto. Certo. Da Camargo Correia tinha um rapaz aqui, um rapaz de barba, Gustavo, mas eu praticamente não a Camargo eu não tinha muito contato, não. Esses outros eu conhecia, tinha algum contato, eles se relacionavam um pouco mais com a minha equipe, não comigo diretamente. No caso de interesses convergentes das empreiteiras, você tratava com o Roberto, com o Flávio, Gustavo, para verificar como é que é uma atuação estratégica para aprovações de medidas provisórias, projeto de lei? Nunca tratei com nenhum deles. Não? Não. Então a atuação era individualizada, não era em conjunto? Era a atuação da Odebrecht através de mim, era nessa linha. Não vou dizer à senhora que pelo sindicato, não, pela associação, Sinicom, etc. e tal, onde pessoas nossas faziam parte, vários assuntos eram tratados, né? Entendeu? Mas eu não participava dessas reuniões, entendeu? Ok. Eu não era o membro do Sinicom. Eu não era o membro. É o quê? É o sindicato da indústria da construção. Certo. Já tem a CNI também, né? Confederação Nacional das Indústrias, Sinduscom. Quer dizer, cada empresa participa de uma associação de classe. Mas você nunca sentou com eles para tratar de alguma vantagem devida que seria dada em conjunto? Não, zero. Em hipótese alguma. Então, a vantagem devida você atuava de maneira individualizada? A Odebrecht recebia as suas demandas, né, algumas através de mim, e tomava a decisão do que fazer. Certo. Pode perguntar. O senhor disse agora que algumas demandas eram formuladas através do senhor. Sim. Tinha alguém na empresa que também recebia demandas, que exercia a mesma função? Doutor Vitor, é difícil para mim saber estar no lugar das outras pessoas. Não, na Odebrecht. É isso. Que também recebia esse tipo de demanda. Exato. Como o senhor hoje tem alguns colaboradores, certamente muitos deles vão dizer ao senhor que receberam.
Mas assim, eu não sei porque não estou no dia a dia de cada um deles. Mas né? alguém te reportava essas vantagens Não. devidas, já que o senhor, que era ocupava o papel de vice-diretor de Relações Não, Institucionais? de jeito algum. Ó, Cláudio Melo, recebemos aqui essa... Vá lá ver que ele tem que... De jeito algum. Pelo seguinte, nós aqui, por sermos uma área de apoio, na maioria das vezes, a gente usava a força que a Odebrecht tinha. Então, por exemplo, o que é que eu quero dizer com isso? Se a senhora for do Norte e Nordeste, tem o DS de lá. Esse que é DS? É o diretor superintendente da área Norte e Nordeste, como tem da área São Paulo, da área Minas e Espírito Santo, eu acho, como tem Rio de Janeiro, não sei o que, tem os DS. Esses DS, eles já se relacionam de forma muito próxima com os parlamentares. Então, por exemplo, se eu tiver um problema que diga respeito a um deputado de Pernambuco, por exemplo, eu praticamente não conheço ninguém em Pernambuco. Então a empresa vai usar o canal correto, o canal que já tem a relação com Pernambuco, vai usar o DS Pernambuco, entendeu? Então Cláudio e a equipe dele, e Carvalho, por exemplo, que trabalha na minha equipe, a gente usava essa força, na maioria das vezes, entendeu? Mas então, você por exemplo, sabia do que estava acontecendo com o pessoal do parlamento lá do Pernambuco? Passavam para você... De forma alguma. Eu não tenho um relacionamento com Pernambuco. Se alguém tem a João Pacífico e ele vai tratar um assunto da empresa, ele se inicia e termina nele. Mas nós recebemos aqui alguns documentos, alguns e-mails que você era sempre copiado. Se disser respeito a alguma coisa técnica que está sendo discutida no Congresso, sim. Porque quando a senhora me perguntou, eu entendi não, mas não que era só alguma técnica, demanda. estamos também falando de vantagem devida. Lembra que tem que pagar Se o foi amigo... algum assunto que eu estava participando, sim. Então você... Porque a senhora me perguntou de maneira geral, né? Isso, mas em alguns momentos... Ah, sim. Em alguns momentos que eu estava participando do assunto, claro, sim. Você também era cientificado que isso se estava... foi um assunto que me desafeta. Por exemplo, se foi um assunto... Por exemplo, eu estou tratando com a pessoa A e a pessoa A tem alguma demanda específica, eu vou estar sabendo. Mas se uma pessoa B entra no circuito, eu não vou ficar sabendo. Entendeu? Salvo, quem vai ficar sabendo... Pelo que eu queria que o senhor me confirmasse essa informação. O senhor Marcelo Odebrecht visualizava no senhor, pela função que o senhor ocupava, uma pessoa que tinha esse contato próximo com os parlamentares, com essas situações técnicas e também de vantagem devida. Então, muitas vezes, quando ele tratava com algum DS, assuntos relativos a atos legislativos, e as circunstâncias que envolviam esses atos legislativos, seja vantagem devida, seja questão técnica, ele copiava o senhor. Se eu tivesse no assunto ou se eu conhecesse a pessoa e estivesse no assunto. Muitas vezes eu podia conhecer a pessoa e não estar no assunto. Entendeu? Aí esse e-mail não ia para mim. Mas muitas vezes ele copiou o senhor. Se eu estivesse no assunto, claro, sem dúvida nenhuma. Ok. Uma pergunta. Agora a senhora me perguntou, o doutor Vitor, não me lembro agora, existe na empresa a mesma função que eu, de relação ao senhor, né, que me perguntou. Existe na minha empresa, quer dizer, na organização Odebrecht, existem as empresas. E cada uma dessas empresas tem o seu diretor de relações institucionais, que tem o mesmo papel que eu. Trata com o Congresso Nacional em vários assuntos também. E são demandados da mesma forma. Quem entendeu? são essas pessoas? Eu listei para vocês alguns aqui na minha. Por exemplo, você tinha na agroindustrial, você tinha o Mauri Peckelman, que era uma pessoa que acompanhava isso, participa de todos os encontros da Única ligado a açúcar e álcool. Você tinha, quando era a parte de estádios, de arena de futebol, você tinha uma pessoa na época chamada Eduardo Martins. Você tinha, quando é o Seara do Paraguaçu, lá na Bahia, você tinha uma pessoa chamada Humberto Rangel. A infraestrutura ligada a Benedito Júnior era o João Borba. Na Braskem você tinha o Alexandrino Alencar, que tinha esse papel antes até de eu chegar aqui em Brasília de volta. Aí depois disso ele foi substituído pelo Marcelo Amaral. Odebrecht Internacional. Odebrecht Internacional, tinha o João Carlos Nogueira aqui. O ProSub tinha o Rubio Fernal aqui, que atuava também na área internacional. Defesa e tecnologia. Defesa e tecnologia tinha defesa e tecnologia. Posso? Claro. Defesa e tecnologia. Tinha o Manuel Nogueira, foi um rapaz até que faleceu, e o Oswaldo Oliva. Eles apoiavam o presidente da empresa, que era o André Amaro. Acho que eu esgotei aí. E aqui em Brasília, como eu falei, né, o Rubio Fernal, que trabalhava aqui.
Carvalho, que era diretor também, apesar de trabalhar na minha equipe, mas ele é diretor também da construtora Norberto Odebrecht. E eles se reportavam a você? Zero, de forma alguma. Eles tinham os líderes empresariais deles e eles resolviam as coisas deles. É isso que eu tentei mais ou menos passar para a senhora. Se o assunto é da empresa e ela resolve sozinha, entendeu? Eu não vou ficar sabendo, entendeu? Eles têm uma agenda muito mais intensa do que a minha. Eles me demandam um apoio. Pode informar que a sua função era para tratar, digamos, com parlamentares de maior peso dentro do Congresso? Eu diria que é uma afirmação correta, mas eu diria que pela ótica da Odebrecht S.A. Okay. Entendeu? Então, se houvesse uma demanda mais específica, mais forte da Odebrecht S.A. em apoio à empresa, sim. Porque como as pessoas sabiam que eu era Odebrecht S.A., muitas vezes eles, claro, eu sentava com pessoa A e levava o assunto, eles, claro, fulano já está tratando esse tema aqui. Eu disse, pois é, eu vim aqui reforçar a importância disso para o grupo e não para aquela empresa específica. Perfeito. Entendeu? E muitas vezes eu acompanhava em minha equipe também estas pessoas das empresas. Vocês chegavam a se reunir para estabelecer diretrizes, quais seriam as estratégias de atuação no Congresso? Essas pessoas que representavam as empresas. Elas tinham as suas agendas próprias e atuavam de maneira própria. Se o assunto era pedir um apoio à minha equipe, aí, claro, a gente sentava para discutir e ver como eles já estavam trabalhando e como a gente podia entrar para discutir alguma coisa. Eles reportaram a você, ou já reportaram alguma vez, pedidos de vantagens ilícitas, pedidos de propina? Não, porque eles vão reportar isso a quem tem que tomar a decisão. Não, reportar no sentido de reclamar, se queixar, dizer que está se intensificando ou não. Se eventualmente... Esse tipo de assunto não é um assunto que se fale, né? Então, se eles receberam algum pedido e trataram do assunto, ninguém vai sair por aí falando, né? Nem com você, que é uma pessoa que... Muito menos comigo. Muito menos comigo, porque quem tem que tomar a decisão é o chefe deles. Então, se cada um deles receberam algum pedido de doação de campanha, eles vão tratar com o chefe deles, né? Certo. No caso, cada um deles é ligado ao presidente da empresa sempre, tá? Da respectiva empresa. Por exemplo, a Odebrecht Transport, a pessoa dele é ligada ao Odebrecht... Ah, sim, tinha Fernando Maltônio, da Odebrecht Transport. Trabalhou aqui por um período também. Por acaso eu falei em Transport agora, mas foi muito curto. Então, de uma maneira geral, assim, meu histórico da empresa é um pouco isso que eu relatei aos senhores. A parte das medidas provisórias, esse relato consta no seu anexo, que o senhor falou que seria as medidas... Quando que as medidas provisórias passaram a ter um peso maior para a empresa e a partir daí você voltou seu foco de atuação maior para isso? O senhor reporta aqui no seu anexo. Queria que o senhor aprofundasse um pouco isso. Claro. Até esse ano aí de 2010, quando o Marcelo assume, as medidas provisórias não eram um assunto que demandava muito acompanhamento, pelo menos da minha parte, tá certo? E da minha equipe. Ele vem mais forte com a chegada de Marcelo. E alguns e-mails, até com base no que a senhora provocou, tem alguns e-mails de Marcelo que ele me pede uma ação de acompanhamento, o que quer que seja, sobre uma medida provisória específica, que geralmente essa medida provisória surge no Poder Executivo, né? Se você é medida provisória, o senhor domina mais do que eu, surge no Poder Executivo. Eu não tenho relação com o Poder Executivo, não faz parte da minha função me relacionar com o Poder Executivo. Os senhores vão ver alguns e-mails até que eu dei como dados de colaboração, que essa relação com o Poder Executivo ela é muito de Marcelo Odebrecht e de quem ele determinava. Então, quando esse assunto, qualquer que fosse ele, saía do Executivo e vinha para cá, para o Congresso Nacional e precisava de um acompanhamento, aí sim eu era acionado, eu ou uma das pessoas da minha equipe. Mas ele fica um pouco mais forte nessa época aí que Marcelo assume, que ele tem mais um protagonismo, porque eu acho que ele tem uma relação mais forte com o Executivo do que Novis teve. É apenas uma percepção. Certo. E a equipe dele era voltada para isso. Toda a equipe jurídica de Marcelo apoiava ele no relacionamento com o Poder Executivo e com a defesa legítima. A sua percepção é porque ele passa a ter uma vinculação mais forte com o Poder Executivo? Sem dúvida nenhuma. Certo. Não é uma visão, é mais uma constatação, porque como Novis foi meu chefe e depois Marcelo veio, eu não tenho esse tipo de assunto com o Novis, eu não tive. Entendi. Então é uma constatação, né? Certo. Porque com o Marcelo é que
que vem esses, né, os pedidos para ter esse acompanhamento da medida provisória de forma mais forte. Eu gostaria então que o senhor agora identificasse as etapas do apoio às demandas legislativas das empresas. Como é que funcionava então a sua atuação por etapa? Claro, foi um pouco isso do que eu falei um pouco no início. A gente tinha esse acompanhamento legislativo. Eu vou tentar explicar mais ou menos de uma maneira simples. Aí surgia um projeto de lei, ou surgia uma medida provisória, ou surgia, não sei, qualquer coisa que viesse para o Congresso Nacional e que, de alguma maneira, pudesse afetar alguma das empresas do grupo. Então, a minha equipe fazia essa análise e pegava esse projeto de lei, ou essa medida provisória, e mandava por e-mail, através de um acompanhamento legislativo, para o presidente da empresa que supostamente aquela lei ou aquela medida provisória afetasse, e os jurídicos dele, certo? Então, a partir daí, em tese, a gente não fazia mais nada. Ficava esperando a análise jurídica desses assuntos, e com a análise jurídica dos assuntos, eles demandavam algum apoio, certo? Então, por exemplo, na maioria das vezes que tinha alguma coisa a ser feita, o jurídico da empresa preparava uma emenda, alguma coisa. O RI dessa empresa levava muitas vezes para o parlamentar que ele tinha relação, entendeu? Pedia para apresentar essa emenda, ou nos pedia, às vezes não tinha prazo, a gente está aqui em Brasília, então pedia a gente apresentava essa emenda a algum deputado que nós tínhamos relação. Okay. Entendeu? Vocês elaboravam o texto da emenda? Da sugestão, da discussão técnica, né? Certo. Não é a emenda em si. Por exemplo, a CETA, entendi, uma espécie de nota técnica. Uma nota técnica. Para subsidiar. Não é a emenda em si, sim, perfeito, entendeu? Perfeito. Aí se fazia reunião com os parlamentares, aquele que levasse a emenda, né, as empresas ou a gente, fazia reunião com o parlamentar, que a gente ia solicitar esse apoio, claro, e dizia a razão, mostrava a nota técnica e tal. Uma coisa importante, quais eram os critérios de escolha dos parlamentares para receber essas notas técnicas? Olha, geralmente eram pessoas que eram afetos àquela área do negócio, entendeu? Por exemplo, se você perguntar a pessoa da área agroindustrial, ele vai perguntar a pessoa que é mais afeto à defesa dos interesses da área agroindustrial. No caso da Braskem, por exemplo, ela participava da frente parlamentar de defesa da indústria química e competitividade e tal. Então, eles escolhiam as pessoas dele. Por exemplo, eu só conheço uma pessoa, que é um deputado dessa área, da frente parlamentar. Os outros todos eu não tenho relação alguma. Por quê? Porque o RI da Braskem preenchia essa lacuna muito melhor do que eu. Porque a relação dele, ele era membro dessa frente, ele era membro das associações de classe, então eu não entrava nessa seara. Entendeu? Esse é um critério republicano. Eu quero saber o seguinte, o fato de o parlamentar ter recebido recursos da Odebrecht era um critério para fazer com que ele fosse procurado? Olha, acredito que sim. Entendeu? Não, acredita... da minha parte, acredito que sim. Por exemplo... Por que o senhor acredita que sim? Porque se eu fiz um apoio a ele, né, como doação de campanha, pagamento, que alegadamente ele disse que ia fazer em relação à campanha dele, eu acho que é uma pessoa, já que ele me fez um pedido, eu não vejo razão republicana ou não republicana, que eu não possa dizer, olha, já que você me fez aquele pedido, e você fez porque conhece a empresa, porque você de alguma forma conhece algum assunto vinculado à empresa, este tema aqui você pode ouvir. Claro. Cláudio, quando vocês levavam essas demandas, você expressamente colocava essa questão? Não, claro. Parlamentar, claro estou aqui pedindo ajuda. Não, isso ficava implícito. Ficava implícito. Mas ele sabia que seria a cobrança de um favor? Olha, a palavra... Pela sua percepção. Claro, a palavra cobrança... Uma contrapartida. Eu acredito que como regra de bom relacionamento, se o sujeito lhe pede um favor, você, doutor Vitor, se o senhor pede um favor, em algum momento, se alguém lhe pedir um favor que não seja também nada absurdo, de alguma forma o senhor vai olhar com carinho. E também tem uma obrigação de dizer ao senhor que se o senhor, se da próxima vez, se ele disser, não, é um assunto da Odebrecht, eu não vou tocar. É uma pessoa que automaticamente não tem por que eu ter relacionamento. O ter relacionamento pagar... E, consequentemente, fazer algum tipo de contribuição, sim, que eles alegadamente dizem que é de campanha. Certo. Sem dúvida nenhuma. Eu estaria sendo infantil se eu dissesse que não. Esse critério foi uma determinação superior? Por exemplo... Qual critério? Cláudio, procure os congressistas que receberam apoio da empresa. Isso foi uma determinação, o senhor que decidiu...
atuar dessa forma? Foi algum tipo de diretriz? Não, de sem alguém? dúvida nenhuma que aí Parte do senhor? não é questão de hierarquia ou não. Essa conversa que eu estou tentando dizer ao senhor, eu imagino que todos façam, entendeu? Então, é uma questão como é que eu digo assim? Ninguém manda o senhor procurar fulano. Volto a dizer, se a pessoa tem meu relacionamento e eu sei que a gente fez a Ter contribuição... relacionamento é o quê, Cláudio? É isso que o senhor Receber o perguntou. recurso. Não necessariamente. A pessoa que eu tenho um relacionamento, não quer dizer que eu dê recurso a ele. Certo. Mas eu tenho algum tipo de relacionamento. E se em algum momento ele me pede, isso eu levo para a empresa. Se ele pede algum recurso, eu levo para a empresa. A empresa que tem que tomar a decisão. Sim. Como eu não tenho delegação, eu não posso tomar a decisão de ajudar ninguém. Quem tem que tomar é o dono do negócio. Entendeu? Claro. Tá, eu quero uma outra pergunta. Não, por favor. Quando que foi? Quando que... Consumir essa água aqui. Pode? Fica à Quando vontade. que iniciou? Aí eu quero, o senhor precisa puxar aí na memória. A prática de corrupção na sua função dentro lá da... Quando que se iniciou a corrupção na função de relação institucional? Qual foi o primeiro fato que foi um ato de corrupção nessa função? Na empresa? Na sua função. Quando que o senhor deu vantagem devida esperando uma contrapartida em favor da Odebrecht? Não, conforme estão nos meus relatos, vocês vão ver. Não é que eu fui e procurei ninguém para fazer isso. Não interessa o formato. Quando que foi o primeiro? Eu quero saber Quando o senhor intermediou a que primeira... isso. intermediou. Quando tá Quando o falando senhor de como foi? intermediou. Quando que começou? Poxa, eu não tenho essa data. Foi assim. desde o início que o senhor entrou? Não. Até porque nos anos de 2005, 2006, eu não conhecia ninguém. Eu estava chegando, eu saí do Brasil jovem, saí de Brasília com 20 e poucos anos, voltei para cá com 37. Certo. Eu não conhecia essas pessoas. Qual foi a primeira vez que o senhor foi abordado com essa É questão? isso. Eu teria que tentar ver aqui na primeira medida provisória que me fez essa demanda. Não, talvez 2008, 2010, 2009. Eu não sei dizer exatamente o ano, lembrar o... Aproximadamente. Quando Isso. foi? Pronto. Olha, a primeira que eu me lembro foi aqui a PRS 72, que ela se inicia em 2010, certo? Mas ela só vem ter a sua discussão de forma mais profícua e aprovada em 2012. Aí eu recebi... Qual é a matéria? É a Guerra dos Portos. Certo. O senhor recebeu de quem? Depois o senhor vai relatar. Claro. Eu recebi do senador Romero Jucá. Mais algum? Não. E o senhor Romero Jucá falava só por ele ou tinha outros senadores pelos quais também ele falava? Eu comento isso num relato específico. O senador Romero Jucá, em algumas oportunidades, dizia que os temas de discussão que a gente estava tendo, ao ele fazer a defesa, certamente ia ter uma simpatia e uma defesa do senador Renan Calheiros. Certo. Outro aspecto. O senhor... Mas eu não tratei esse assunto com o senador Renan Calheiros. Tá, isso a gente vai depois vamos Perfeito. aprofundar. O senhor oferiu recursos por intermédio do setor de operações estruturadas? Chegou ao senhor algum recurso desse pessoalmente? E nesse caso, quando e de que forma? O senhor recebeu depósito no exterior? Não, em nenhum momento. Como é que funcionavam os seus pagamentos via Odebrecht? Como é que o senhor recebia dinheiro? Os meus pagamentos? Não, Isso. os pagamentos... Remuneração. Desculpa, a sua remuneração. O pagamento meu pessoal? Isso. Isso. Não, Da do senhor. Como é que o senhor recebia dinheiro da Odebrecht? Da minha conta pessoal, conta salário. Certo, mas era um valor fixo? O senhor tinha um percentual em cima de projetos aprovados? Não. Eu tinha um salário na empresa. E como todo funcionário da empresa, você tem um negócio que todo mundo conhece, PLR, participação no lucro dos resultados. Certo? E você, no caso nosso da holding, Pedro Novis e depois Marcelo, deve ter algum critério aprovado com o conselho de administração da empresa, entendeu? Para remunerar seus executivos da área da holding. Certo. Entendeu? E não é. No meu caso, por exemplo, não é nenhum percentual do lucro da empresa. Marcelo determina. E o senhor tinha algum bônus por algum projeto? projeto? É o PLR. Não, por vinculação ao projeto, não. Zero. Não? Zero. Certo. E uma coisa que é importante, eu queria que o senhor falasse o telefone fixo e o celular que o senhor usou. Sempre usei. Qual é o número? Na época, 8061 8117 8646, recentemente acrescentou um 9. Certo. Eu sempre tive esse telefone. O senhor repete, por favor? 9.
061, né? Sim. 98117 8646. E o fixo? O fixo é o 3316 de minha secretária 2735 e do escritório 2525. Qual o nome da sua secretária? Diva de Souza. Diva de Souza. O e-mail que o senhor usava? Sempre foi cmf@odebrecht.com. E o endereço do senhor? Do escritório? Não, o endereço pessoal do senhor. SHIS, QI 7, conjunto 14, casa 20. E o endereço do escritório? Poxa, setor de autarquia sul, quadra 5, edifício AB, o prédio marrom, porque tem 2 edifícios AB, 9º andar. Eu só não sei o CEP e essas coisas. Existe mais algum fato que o senhor queira nos relatar relativo ao seu histórico? Acredito que não. Uma Sobre o histórico de trabalho, onde trabalhou, acho que eu Uma cumpri tudo questão, aí. para a gente finalizar. O senhor disse que passou a desempenhar essa função em 2005. Eu cheguei aqui no final de 2004, né? Então, 2005 teria sido o ano que o senhor começou de fato, né? Podemos dizer assim. E o senhor disse agora há pouco que intermediou pela primeira vez o pagamento de vantagem em troca de contrapartida Na em questão 2010. legislativa que o senhor pediu. O senhor ficou 2012. O senhor ficou 7 anos no Congresso e nunca recebeu um pedido de vantagem ilícita? Exato. Durante 7 anos? Exato. Na sua concepção... Quando os senhores me perguntaram isso, só para deixar claro, os senhores me perguntaram em relação a atos legislativos. A ajuda de campanha nas campanhas de 2006 houve. Certo? Porque a senhora me perguntou especificamente... A senhora perguntou especificamente sobre ato legislativo. Não, eu acho que tinha sido global. Então, me perdoe, 2006... Vamos voltar. Você está discutindo ali o ato, e aí, eventualmente, o parlamentar, durante a discussão, o parlamentar faz um pedido de pagamento. Eu não gostaria de deixar nada sem esclarecer. Então, a pergunta a senhora me perguntou especificamente sobre ato legislativo. Então, a pergunta é crime de corrupção, ou seja, vantagem devida a pretexto de contribuição de campanha, mas que iria ter uma contrapartida, independente de ser legislativo ou do executivo. Pois é, mas tem esses atos específicos da legislação, que são o PRS 72, 613 e tal. Então, agora, a ajuda de campanha, ou a pretexto de ajuda de campanha, porque não vou ser eu dizer se ele vai usar para ajuda de campanha ou não. Certo. Isso em 2006, algumas pessoas da Bahia, que eu tinha contato, solicitaram, através de mim, a empresa, sim. Quem foram essas pessoas, exemplificando? Olha, o senhor Jadel Vieira Lima, 2006, o senhor Gax Wagner, aí eu teria que olhar de cabeça assim, porque a gente vai especificar, a gente só quer de forma geral. O senhor diga para compreender como se deu a sua atuação. Tá. Eu acho que em 2006 foram poucos, porque eu estava chegando aqui, eu não tinha o relacionamento. Quando a gente vai para 2010, aí tem umas pessoas... Quais são os políticos que o senhor tinha contato, digamos, mais profundo, antes mesmo de assumir a relação institucional? Antes mesmo de assumir essa função? Com nenhum. O senhor não conhecia... Eu não morava aqui. Eu conhecia Gedel Vieira Lima, Sim, da Bahia. Só, Além disso, outro? Eu conhecia João Almeida, que era amigo, tinha relação com meu pai. O Gedel, só da Bahia, se eu posso afirmar. Mas eu conhecia, assim, tinha mais relação com o Gedel, antes de eu chegar aqui, com o Gedel, com o João Almeida, acho que talvez Jutaí, Magalhães. Pronto, não vi. Heráclito Fortes, do Piauí, já me conhecia. O Wellington Moreira Franco já me conhecia. Acho que só. Porque eu era jovem, né? Eu tinha 20 e poucos anos, não tinha relacionamento com essas pessoas. Né? Certo. Seu pai, pela função que ocupava, tinha muitos relacionamentos com... Imagino que sim. Um dos motivos que o senhor tem assumido essa função foi, digamos, essa herança desses contatos políticos que seu pai já tinha, então, digamos que você teria o caminho aberto mais fácil dentro do Congresso? Eu acredito que quando Emílio e Novídeos me chamaram, sim, eles devem ter pensado um pouco nisso, né? Meu pai teve uma doença muito séria, então acho que sim. Ok. Doutores, alguma pergunta a complementar? Não, acho que não. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse termo específico? Olha, acho que não. Acho que a única, assim,
comentário que eu gostaria de fazer, como a gente conversou aqui e as perguntas de vocês foram muito pertinentes, eu espero também que vocês vejam o trabalho que era feito, que era um trabalho também bastante sério, de defesa dos interesses da empresa, etc. Tal, e que, vamos dizer assim, quando a gente fazia isso, ninguém fazia com o intuito de chegar ali e receber nenhum pedido para nada, entendeu? A gente estava lá defendendo os interesses da empresa, claro, e de um Brasil mais produtivo. Isso eu posso garantir a vocês. Quando a Braskem, por exemplo, cria uma frente parlamentar para discutir isso, ela não pensa se fulano ou ciclano vai pedir dinheiro a ela. Ela quer discutir uma coisa que seja melhor para o Brasil. Agora, se há uma inversão de valor em algum momento, entendeu? A gente tem que... Já existia um jogo que agora vocês assim, estão munidos do intuito de resolver que esse jogo não persista dessa forma. E tenha certeza que nós da Odebrecht, pelo que eu estou vendo e pelo que eu conheço da empresa, o que vocês precisarem da gente, a gente vai estar apto a fazer. A gente está tentando realmente mudar esse jogo, entendeu? E a gente mudou a governança, mudou a forma de atuar, entendeu? Tenha certeza que, por exemplo, eu fui uma das primeiras pessoas a pedir a Emílio que, pelo amor de Deus, entrasse numa discussão de um processo de colaboração que era importante para todo mundo. O Dr. Vitor mesmo falou, pode não ser o único caminho, mas é o caminho talvez mais saudável e que, sincero e honestamente, acho que, pelo menos no que me toca, quando a gente entra num processo desse, a gente quer que o lado de lá também faça a sua parte, porque a gente sozinho não consegue derrubar essas barreiras. O Ministério Público Federal está fazendo um brilhante trabalho. Agora, não se restringe, pelo amor de Deus, só a gente. Entendeu? Porque Perfeito. senão perde o intuito de tudo isso. Perfeito. Já que agora a discussão é colaboração. Doutores, alguma consideração final? Não. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e, em seguida, lido e assinado o termo que também registra o presente ato. Licença,